Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Caros irmãos, nós temos muitas vezes dificuldade em entender Deus. Temos dificuldade em perceber aquilo que Ele nos pede, em viver os seus desígnios, em realizar a sua vontade. Nesta celebração da Eucaristia, deixemos que o Senhor esteja verdadeiramente conosco, ao nosso lado. Deixemos que Ele celebre conosco, que Ele esteja presente nas nossas casas, no seio das nossas famílias, nos abra o nosso coração para o podermos acolher. Para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença. Com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem a fazer exceção de pessoas, julgai cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. 2 dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não ouviram. Então Jesus disse-lhes:
homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Ó insensatos e lentos de coração em acreditar em tudo o que os profetas disseram. Não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? A incompreensão dos discípulos diante de quanto Jesus dizia e fazia, diante do que Jesus anunciava sobre o reino, o Pai e sobre si próprio, é uma constante nos Evangelhos, em particular no Evangelho de São Marcos. Os discípulos têm dificuldade de entender. Recordemos apenas aquela passagem em que Jesus anuncia aos discípulos a sua morte e ressurreição. Ensinava os seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e tendo sido morto, 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam tal coisa e tinham medo de o interrogar. Os discípulos têm dificuldade em entender Jesus. Não porque Jesus não fosse um bom pedagogo, não porque os discípulos não fossem suficientemente inteligentes, mas porque estavam simplesmente naquilo que hoje diríamos diferentes comprimentos de onda. Jesus falava-lhes de Deus a partir de Deus. Os discípulos pensavam como homens e pensavam Deus a partir daquilo que os homens imaginavam ser Deus. A dificuldade estava precisamente nesta passagem, a que chamamos conversão, em que deixamos de pensar e viver a partir de nós e das nossas categorias, para pensarmos e vivermos a partir de Deus. Para aqueles 2 discípulos de Emaús, como para os demais discípulos, porque era desse modo que o judaísmo do tempo olhava para a sua história, era claro que a intervenção e a vinda do Messias tinha como objetivo libertar Israel, após o que o mundo inteiro seria salvo.
Esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel. Mas com tudo isto, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram, diziam os discípulos de Emaús. Não era uma simples questão nacionalista. Era uma questão de salvação do mundo inteiro. Mas uma salvação que passava pela independência política e militar de Israel. E absolutamente não passava pela cruz e ressurreição do Messias. Todos os seres humanos pensam e imaginam Deus. De uma forma ou de outra, todos pensam saber o que seja Deus. Uns dizem que é um velho de barbas brancas, ultrapassado e perfeitamente dispensável para o mundo e para a nossa vida. Outros dizem que é uma energia ou uma luz. Outros preferem falar de divindade ou de divindades. Uns falam do livro sagrado, outros falam da lei como presença divina. E outros até pensam que Deus não existe e que não devemos contar com Ele. Mas Jesus coloca-nos perante um convite bem diferente. Com Jesus, a questão não é de mais uma teoria acerca de Deus. Com Jesus, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro e se mostra. É o próprio Deus, em primeira pessoa, que nos convida a partilhar da sua vida. A André e a outro discípulo de João Batista que o tinha seguido e lhe tinham perguntado: onde moras? Jesus responde: vim de ver. Com Jesus, Deus apresenta-se em primeira pessoa e convida-nos a mudar o que pensamos, o que sabemos acerca dele e a partir daquilo que ele é, e não a partir das teorias e ideias que os homens imaginaram acerca de Deus. E aquilo que Deus é, e como Ele se nos mostra, como Ele quer ser conhecido, vivido, amado, é, de um modo surpreendente, um acontecimento: a cruz e a ressurreição, a Páscoa. Nesse acontecimento histórico, diante de um Deus crucificado, diante de um Deus que vive o abandono, a solidão e a morte, diante de um Deus que experimenta diante de um Deus que experimenta a morte dos renegados, dos escravos, e que vence a morte para sempre, ressuscitando e dando-nos a vida. Nesse acontecimento histórico, percebemos quem Deus é e como quer ser entendido, pensado, vivido. Começando a partir de Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. É aquele homem que partilha o caminho com os discípulos, quem lhes vai abrindo a sua mente e o seu coração. Não nos ardia o nosso coração quando ele no caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E, no entanto, os olhos da fé daqueles discípulos, os deles como os nossos, só se abrem verdadeiramente na celebração da Eucaristia, quando o próprio Jesus toma o pão, pronuncia a bênção, o parte e entrega. Nesse momento fez-se luz e eles perceberam a presença do Senhor, vivo e ressuscitado, que os havia de acompanhar sempre, ao longo do resto da sua vida, como os tinha acompanhado naquela viagem de Jerusalém para Emaús. Como aqueles 2 discípulos,
também nós somos, não raras vezes, insensatos e lentos de coração. Como os discípulos, também nós andamos tantas vezes à procura de Deus, a partir daquilo que nós pensamos acerca dele, das nossas ideias e até dos nossos desejos, sonhando que Deus vai confirmar e justificar aquilo que fazemos, até o nosso próprio pecado. Não é assim. Se queremos encontrar Deus, havemos de nos dispor a aprender dele, a sermos por ele conduzidos ao seu encontro. Havemos de deixar que ele percorra connosco o caminho da nossa vida e da nossa história. Deus não estará naquilo que nós pensamos ou sonhamos acerca dele, mas naquilo que ele é e no modo como se mostrou ao mundo. Na cruz de Jesus e na sua ressurreição. Para o encontrarmos, precisamos que ele nos abra o coração com a leitura das Escrituras e que nos abra os olhos da fé com a Eucaristia. E precisamos também de partir, de regressar a Jerusalém para partilhar com os demais discípulos, quer dizer, com a Igreja, a alegria de termos encontrado o Senhor vivo e ressuscitado, mostrando-nos quem é Deus e que não recusa partilhar verdadeiramente a nossa vida. Não raras vezes, de um modo particular, nesta situação de confinamento e sofrimento, também nós julgamos que Deus nos abandonou. Na dureza da nossa vida, pensamos que se esqueceu de nós. Pensamos que Deus nos abandonou porque não correspondeu aos nossos pedidos e às nossas expectativas. Falta-nos deixar que Ele caminhe conosco, que Ele nos explique as Escrituras para que o nosso coração arda com o fogo do Espírito e que Ele celebre conosco a Eucaristia para que se abram os olhos da fé. Disponhamo-nos com toda a sinceridade do nosso coração a que agora Ele partilhe conosco a nossa existência, a ilumine e a transforme. De um modo muito particular, disponhamo-nos a recebê-lo nesta Eucaristia que vamos celebrar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Cristo ressuscitado, que sempre caminha conosco, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa Diocese e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas vocações consagradas que dão testemunho do Reino de Deus, pelos seminaristas que se dispõem a fazer a vontade do Senhor e pelos sacerdotes que abençoam e distribuem o pão eucarístico, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que com o vosso próprio sangue nos resgatastes da vã maneira de viver, fazei que o nosso coração arda com o fogo do vosso Espírito e a nossa fé se possa alimentar na mesa da Eucaristia. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade, purificai-me do meu pecado.
Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo ardentemente receber-vos na minha alma. Mas já que agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já nele estivesseis presente, adoro-vos e me uno todo a vós. Não permitais que jamais me separe de vós. Sem saber que o sepulcro está vazio, aguarda vigilante, testemunha o poder do Senhor ressuscitado, Rei imortal, contigo glorifica, desde dia de glórias em teu nome. Renascerão das águas do Fica conosco, Senhor, porque anoitece. Fica conosco, Senhor, porque anoitece. Como te encontraremos ao declinar do dia? Se o teu caminho não cruzar o nosso caminho, fica conosco, dá-nos a tua luz, e a alegria vencerá a escuridão da noite. Fica conosco, Senhor, porque anoitece. Fica conosco, Senhor, porque anoitece. Oremos.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje começa a oração, a semana de oração pelas vocações consagradas. Vamos por isso rezar todos esta oração que o Santo Padre nos propõe que rezemos ao longo de toda esta semana. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.